Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Diálogo Aberto, todas as semanas com você, trazendo informações, convidando pessoas para falar conosco sobre temas tão importantes. E você sempre é o nosso convidado especial. Você que sempre está conosco e que participa. Você pode mandar, inclusive, a sua mensagem, pode sugerir temas, pode fazer comentários. Fique sempre à vontade para participar pelo 98802-3444. 98802-3444. Você participa conosco e constrói juntos a questão do diálogo aberto, esse nosso momento tão importante. E hoje vamos falar de dois temas, falando sobre reflorestamento e no segundo bloco vamos falar sobre o luto infantil. E para esse tema importante do reflorestamento, nós vamos sempre lembrar, claro, toda essa importância que ele tem inclusive para a qualidade de vida. Por isso, falando sobre o reflorestamento das áreas urbanas aqui na capital, a Prefeitura de Belém segue com a meta de transformar Belém em uma cidade referência em arborização. Por isso, nós estamos aqui recebendo aqui no nosso estúdio o Kayan Rossi, ele que é diretor do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da SEMA. E vamos conversar justamente sobre esse tema importante, qual é o projeto, qual é a ideia, para a gente realmente ter em Belém essa qualidade de vida com tanto verde aqui que nos ajuda na qualidade no clima e tantas outras questões que envolvem. Seja muito bem-vindo, Kayan, aqui conosco para falar sobre esse tema importante. Qual é a grande meta, então, da Prefeitura para esse trabalho que a nossa cidade realmente que já foi conhecida, como Cidade das Mangueiras, mas também com a sua característica de realmente nós termos aí tantos espaços verdes na nossa capital? Bom, a nossa meta atual é de 150 mil novas árvores. Esse valor ele foi estimado pelo nosso secretário do Meio Ambiente a partir do que Belém de fato carece para se tornar uma cidade arborizada, uma cidade referência nesse sentido de arborização. A gente não contava, logicamente, com um período de 2021 ainda muito complicado por conta da Covid, muitas coisas paralisadas, ainda assim também o início de 2022 também, mas agora o nosso objetivo é conseguir correr atrás disso e atingir essa meta, ou pelo menos o mais próximo dela, que seria trazer Belém para um posto de cidade arborizada. Afinal de contas, nós estamos no meio da Amazônia, nós temos tudo a nosso favor, todos os benefícios por estarmos na região amazônica, por diversidade, clima, uma série de coisas. Então, nós temos todos os insumos necessários para, de fato, tornar Belém uma cidade bem arborizada. Nesse sentido, Kayan, então, como é que a gente analisa Belém hoje? Como é que nós estamos? Porque a gente tem corredores que tem área verde maravilhosos, mas tem áreas também, inclusive de ocupação recente, que houve inclusive uma retirada de forma até abrupta dos indivíduos verdes aí, e a gente acaba perdendo nesse sentido, inclusive, várias situações que envolvem essa questão da qualidade. Como é que vocês analisam? Como é que vocês encontraram Belém dentro dessa estrutura e qual foi a linha de prioridade que foi estabelecida nesse sentido? Bom, o último censo realizado, os dados não são muito agradáveis. E isso, inclusive, foi o que nos provocou a iniciar essa ação de arborização de Belém. O último censo diz que 22,4%, se eu não me engano, % de Belém é arborizada. Ou seja, menos do que um quarto. O último censo é de 2012, vai sair o novo censo agora, mais 10 atual. anos é o intervalo? Isso. Ok. Então, mas acredito que não tenha mudado, porque quem em Belém lembra de algum plano de arborização realizado na cidade? Desde que Antônio Lemos arborizou a cidade, plantou essas mangueiras, de lá para cá, pouco se avançou, de fato. Então, Belém não tem dados bons com relação à arborização, e também tem alguns outros problemas que dificultam a melhora desses dados. Como, por exemplo, mais de 50% de Belém é de área de favela, que a gente conhece, Então, são áreas que não tiveram um crescimento ordenado,
são áreas que não têm, muitas vezes, nem calçada, muitas vezes nem saneamento. Então, a gente não pode pensar num programa de arborização para uma área que não tem espaço para receber uma árvore, que a tubulação passa de forma muito superficial, de esgoto. Então, se você pensar, mais da metade da cidade está nessa situação, né? Então, nós temos muitos problemas a serem enfrentados, mas a gente precisa trabalhar com a realidade, né? Então, os outros 48% que estão, digamos assim, prontos para receber, né, a arborização, é onde nós estamos iniciando. O centro de Belém, como você falou, nós temos alguns corredores, né, corredores arborizados, que são referências, cartão postal da cidade. É o que nós gostaríamos que fossem na maioria das ruas, é o objetivo, né? Quem sabe não consigamos alcançar. Mas, em geral, o centro da cidade ele já é todo concretado. As calçadas já foram construídas, onde já tinha árvore se mantém árvore, mas onde não tem não se planta novas, porque ele já está em sua maioria concretado. Então, basicamente, hoje nós começamos a arborização da periferia para o centro, pois a periferia tem áreas abertas, ainda não invadidas, né? Ou com a periferia se permite ainda ter áreas extensas, sem construções, né? Muitas vezes, às vezes terrenos abandonados, às vezes praças. Então, esses espaços que estão ali prontos para receber árvore, foi onde nós, de imediato, já iniciamos com a arborização. Mas nós também, inclusive ontem eu recebi a notícia de que nós adquirimos o equipamento que quebra a calçada. Então, agora, isso vai possibilitar com que nós consigamos transformar essas outras avenidas do centro em corredores verdes. Nesse caso, Caian, a minha pergunta é no sentido assim, da qualidade do solo, por exemplo, que nós temos, né? Que tipo de árvores, por exemplo, são, digamos assim, mais adequadas, né? Atendendo essa questão mesmo, às vezes, de um solo muito pobre, embora seja um solo de planície, né? Mas também afetando diretamente na questão do clima, por exemplo, aí considera a questão dos frutos também, por exemplo, Belém tem a questão, né, do túnel das mangueiras, né? Mas em compensação você também tem prejuízo muito grande nesse sentido, né? Embora se diga que em Belém não se passa fome, porque todo tempo tem uma manga caída no chão, né? Mas o prejuízo também é grande, inclusive provocando acidentes nesse sentido. Sim. Então, para conciliar, né, a qualidade do solo, aquilo que é mais adequado, mas também com essas questões que envolvem segurança, que envolvem essa questão do clima, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? O solo de Belém não é todo igual, né, a cidade inteira. Então, alguns, por exemplo, em vias muito grandes, como o Almirante Barroso, o solo é bem mais compactado por conta da quantidade de carro que passa ali diariamente. Então, existem espécies que se desenvolvem bem em terreno compactado, outras não. A gente vê ali que no Almirante Barroso tem aquele corredor de ipês, né? Então, o ipê foi uma espécie que se deu bem ali, então ela pode ser plantada. Outras áreas, por exemplo, já são mais alagadas, o solo é muito estreito. Então, a gente precisa plantar algumas espécies que se deem melhor em áreas com muita água. Então, existe um estudo de solo. Alguns solos também, quando a gente cava as covas, a gente vê que é resto de construção. Ele foi aterrado em cima de entulho. Então, é necessário fazer um estudo de solo para saber quais espécies são adequadas, né, para que se haja o plantio. Com relação a esse planejamento de segurança, árvores frutíferas, por exemplo, com frutas comestíveis, isso também tem entrado no nosso plano de arborização por diversas questões. Como você mesmo falou, não se passa fome, brincadeiras à parte, mas plantar-se árvores frutíferas não tem malefícios, só benefícios, né? A questão, infelizmente, da subsistência, né, das pessoas que utilizam aquilo como alimento de sobrevivência, estímulo até mesmo de comércio. Algumas pessoas colhem esses frutos e vendem, às vezes em feira, às vezes no sinal, às vezes na rua, de casa. Então, né, também é para sobrevivência, mas faz a economia e girar. Acaba ajudando nesse sentido. Existe uma questão também cultural, que eu digo que contribui também, porque praticamente todo mundo, mesmo quem cresceu em área urbana, tem aquela memória afetiva de
de comer fruta direto do pé, né? De subir no pé para colher fruta e comer. Então traz aquela questão afetiva também. Então não existem malefícios em se plantar árvores com frutos comestíveis. Mas existe também a questão do planejamento, né? Eu não posso plantar em plena João Paulo, árvore de jaca, né? Porque as pessoas correm ali, a jaca é um fruto enorme, uma árvore alta, então existe também uma questão de planejamento, né? Existem algumas espécies, por exemplo, na Visconde de Inhaúma, que o canteiro central é bem extenso, né? Ele é pouco utilizado, então é muito propício para o crescimento de espécies invasoras, mato, né? Como a gente chama. Isso gera um custo de manutenção para manter ali roçado. Então, existem algumas espécies vegetais que não permitem o crescimento de outros vegetais em volta. Nem mato, nem capim, nem grama, nem outras árvores. Então, elas nos ajudam a manter aquela área sem invasoras. Então, existem diversos planejamentos, mas baseados em muitos aspectos, né? Solo, área, tipo, né? Tipo, a vegetação, o entorno do vegetal, tudo isso faz toda a diferença, né? Então, no processo de arborização, muitas árvores da cidade não foram plantadas pela prefeitura ou por políticas públicas, sociais, ONGs, não. Foi pela população. Então, a população não tem conhecimento de qual espécie mais adequada. A gente tem, por exemplo, o ficus. Não sei se você sabe qual é. O ficus, ele é uma espécie que, por lei, ele é proibido. É uma espécie extremamente agressiva, que as raízes invadem que vai casas, quebrando a calçada, né? Calçada, tubulação de esgoto, ela sobe pelo vaso sanitário. Então, assim, é bem complicado o sistema radicular dessa vegetação. A população não sabe, planta porque faz uma poda, ela fica, né, bonita, bem certinha quando faz o manejo da poda. Então, assim, a população plantou diversos vegetais que não são adequados. Então, precisa realmente haver um estudo, né, para que essa arborização aconteça da forma mais adequada, para que não vá gerar prejuízos no futuro. E, Caiane, por exemplo, eu sou morador e eu gostaria de colocar, por exemplo, no caso que você citou, eu quero colocar uma árvore que eu possa trabalhar, que eu possa enfeitar, a gente ainda tem a questão do Natal, né, que eu posso colocar as luzes, enfim. Como é que é esse processo? Eu posso simplesmente chegar e plantar? Qual é o correto, né? Porque a população faz isso. Mas qual é o correto? Eu devo consultar alguém? Eu devo solicitar um estudo para ver qual o vegetal mais adequado que eu gostaria de plantar, por exemplo? Como nós temos um programa de arborização que está, né, em execução, se uma pessoa tem vontade de arborizar a frente da sua casa, hoje eu recomendo que ela nos consulte. Por quê? O projeto de arborização, por esses aspectos que eu já citei, mas o nosso programa de arborização, ele está se tornando um programa de arborização participativa. Tá? Então, a gente vai abrir para a comunidade, a gente vai abrir, a gente quer ouvir da população, porque, afinal de contas, a arborização é um benefício para a população. Sim. Né? Então, a gente quer ouvir da população onde eles querem que a gente arborize, a forma que eles querem que a gente arborize. Tem interesse que, por ser uma comunidade, tem interesse que tenha árvores frutíferas, não tem, quer para um aspecto mais paisagístico. Então, a gente quer ouvir da população, das comunidades, onde elas querem que a gente arborize. Porque, né, claro, nós servimos a população como prefeitura. Então, se alguém tem uma área, né, e tem interesse, hoje eu, inclusive, né, convido essas pessoas para virem à SEMA. Nós somos o setor operacional, né, o setor que está na rua plantando, roçando. Então, que nos consultem e deem entrada com o processo de solicitação de arborização. Isso pode ser, por exemplo, na frente da casa, mas também uma comunidade, uma igreja, né, que tem uma área grande. Área privada nós não podemos. Área privada a prefeitura não pode. Mas pode, no caso, orientar. Pode orientar, tanto de plantio quanto de supressão. Às vezes um vegetal está causando dano e é numa área interna. Por lei, ninguém pode tirar uma árvore por conta própria. Mas a SEMA emite autorização para retirada, assim como pode dar uma orientação para plantio e arborização de um quintal, por exemplo. Agora,
duas situações. A primeira pergunta ligada a isso. E no caso de poda? Porque tem que ter um cuidado também para você acabar não comprometendo, inclusive, a vida, né, do vegetal. Sim. Então, nem todo tipo de poda pode ser feito, né, ou a forma, o material que é utilizado. A questão da segurança também, né, porque vai cair os galhos e tudo mais. Então, para essa orientação também vocês podem ajudar nesse sentido. Poda, quem pode fazer poda é a prefeitura, justamente por haver um aspecto técnico, né? Certo. Existem vários tipos de poda. Qual é o intuito de você fazer aquela poda? Livrar uma fachada, levantar a árvore que está muito embaixo, certo. Diminuir uma árvore que está muito alta, limpar de erva daninha, de invasoras, parasitas. Então, só quem pode fazer isso é a SEMA. A não ser que a gente emita uma autorização para um munícipe, uma empresa a realizar, né? Que a gente também, mesmo de área interna ou externa, a gente emite essa autorização. Mas só pode ser para pessoas especializadas. Nesse caso, a minha preocupação é o seguinte, vamos dizer, olha, eu tenho, por exemplo, estou num condomínio e lá tem várias árvores, estão precisando de poda. Eu tenho que necessariamente esperar um tempo para solicitar essa poda, ou seja, só depois que ela dê frutos, ou só depois que ela florir, ou eu tenho que, ou necessariamente não, ela está incomodando, ela está colocando, inclusive, está impedindo a visibilidade, ela está atraindo animais, aves, e isso está causando também danos nesse sentido. Eu preciso esperar esse tempo, eu posso solicitar e posso fazer a poda independente disso? Não existe um prazo para se fazer poda, certo. né? Até porque a poda ela é solicitada quando a árvore está causando algum tipo de dano. Certo. Né? E dificilmente uma árvore vai causar algum tipo de dano quando ela é jovem, quando ainda não floriu, não frutificou. Então, mas para se realizar a poda precisa ter uma justificativa. Né? Isso é um problema que nós enfrentamos muito na prefeitura. É o que eu falo, não existe programa de arborização sem paralelamente existir um programa de educação ambiental. Por quê? Infelizmente, a população, em geral, ainda vê muito árvore como um transtorno. É comum que as pessoas vejam tudo que vem da árvore um problema. A folha que cai é sujeira. O fruto que cai está sujando a frente da minha casa. Certo. Isso não é sujeira, não é verdade? As pessoas veem dessa forma. Sujeira é o lixo que a gente joga no chão. Sujeira é o plástico que não deveria estar na natureza e está lá. Aquilo está sujando. Faz parte do processo da árvore a troca de folhas, a folha cair. Então a gente precisa muito parar de enxergar a árvore como um problema e enxergá-la como uma solução dos nossos problemas. Muitos problemas que nós estamos vivendo na atualidade se solucionam com a arborização. Essas ilhas de calor que a gente tem em Belém, ilhas por de exemplo, calor, o que a gente ouve muito e sempre bate na tecla de mudanças climáticas. Certo. Tudo isso é consequência do processo inverso da arborização. Às vezes é uma forma de perceber, né, Canhão? Eu recebi essa semana, só para ilustrar isso que a gente está falando, né, como o nosso olhar também ele vai acabar direcionando o nosso comportamento, né, e a nossa percepção. Eu recebi essa semana um post, né, falando o seguinte, né, o pai estava com o filho e passou o pessoal, os garis, né, passaram e tudo mais limpando. Aí o filho disse mesmo assim, pai, olha os homens do lixo. Ele disse, não, meu filho, esses são os homens da limpeza, os homens do lixo somos nós. Perfeito, é exatamente então, isso. É como a gente entende, que é esse caso que você falou, né? O que aquele vegetal me traz também de benefício, também de qualidade de vida, né? Em tudo isso que a gente coloca, né? E perceber que eu também tenho uma responsabilidade, eu não posso também colocar toda a conta no poder público e achar que ele tem que fazer tudo, mas eu também acabo, eu faço às vezes da árvore um local de depósito de lixo, né? Eu faço da árvore um local de colocar entulho, quer dizer, eu não faço a minha parte, mas eu quero que o poder público, né, assuma toda a responsabilidade, né, que eu, às vezes, negligencio nesse sentido. Né? Então, essa percepção é importante. Né? Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos que a gente passa recebendo solicitação de munícipes, de pedido de retirada de árvore. É muito comum e os argumentos, eu já recebi solicitação de retirada de árvore, por exemplo, com justificativa de que o pólen da flor causa alergia nos funcionários. E a pessoa quer que eu tire todas as árvores da frente do local por conta do pólen causar alergia. Então, assim, a gente vê como os argumentos são
pífios, né, para justificar. Como a árvore é colocada assim, abaixo de qualquer história, coisa, né? Exatamente. Abaixo de qualquer coisa, abaixo de uma alergia. Ou então, eu gostaria de tirar a árvore porque ela está atraindo muito mosquito, muito carapanã, como a gente chama aqui, né? Esse é o papel ecológico da árvore, né? O papel dela é abrigar animais, é abrigar, seja morcego, seja ave, seja inseto, mas a gente também enxerga tudo isso como vilão, né? Ou então, enfim, são diversos os argumentos que realmente mostram como a gente precisa muito de educação ambiental. Brasil no geral, né? A gente precisa muito de educação ambiental. Qual é a solução da pessoa? Tirar a árvore. Se ela é o problema, vamos nos livrar do problema? É uma solução muito simples assim. É um pensamento, né, que me permita, muito utilitarista, né? Em que aquilo que me atrapalha, se não é útil para mim, eu não consigo conviver, eu elimino. Eu elimino, exatamente. Ou seja, eu não consigo perceber que é preciso uma percepção muito maior de contexto, de comunidade, de qualidade de vida, de meio ambiente. Quer dizer, realmente é isso mesmo. É uma educação ambiental muito limitada que a gente tem e, às vezes, inclusive nociva, como numa percepção dessa, né? Quer dizer, aquela árvore que me traz tanto benefício, e benefício para toda a comunidade, né? Mas ela acaba sendo, como eu não utilizo, eu não tiro dela alguma coisa, então ela tem que ser eliminada, porque ela está me atrapalhando. As pessoas não sabem, mas elas tiram muita coisa da árvore, pois é, né? É verdade. É totalmente vital. Se não houver, é uma coexistência. Se a vegetação não existir, nós, seres humanos, como outros animais, deixam de existir também. Até para a própria troca, né, que a gente tem de oxigênio. O ar que a gente respira. Então, assim, a pessoa acha que não tem nada, né, mas tem tudo, na verdade. Então, realmente é uma questão de visão. A pessoa acha que é um transtorno ela ter que varrer a frente da casa dela porque caíram folhas. Né? Esse é o papel como indivíduo, como cidadão. Cuidar do que é seu, cuidar da cidade, inclusive, né? É verdade. Então, é uma questão realmente de visão. Existem países, por exemplo, que obrigam você a ter jardim na frente da sua casa e, por lei, você tem que cuidar daquele jardim, senão você é multado. Aqui a gente reclama de varrer a frente da casa porque caíram algumas folhas, entendeu? Então, assim, para a população em geral, da mais humilde à classe mais alta, a gente tem esse público, que eu diria até que é a maioria, que enxerga a árvore como potencial transtorno, né? Eu digo até porque, recentemente, dentro próprio de onde a gente trabalha, nem todo mundo é da área ambiental, né? Existe a área administrativa, jurídica, e um deles falou para mim, disse, nossa, é verdade, até pouco tempo eu achava que uma árvore fazendo tal coisa era um problema, mas ela não é um problema, ela é realmente a solução. O problema é eu que estou criando para ela, né? Solicitando que ela saia, que ela morra. E as pessoas muitas vezes tomam medidas drásticas, como a gente não atende esses pedidos, elas envenenam, fazer por conta própria, né? Anelam a árvore, né? Que são formas cruéis de matar indivíduos vegetais. Então, é uma pena. Então, a gente realmente precisa muito fazer um trabalho de educação ambiental para que o programa de arborização não só seja implementado, ele desenvolva. As pessoas não roubem as mudas, as pessoas não passem com moto, carro, não chutem, sabe, por vandalismo muitas vezes. Senão todos esses mais de 1000 vegetais que nós plantamos só agora em setembro, de fato se tornem árvores daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Verdade. E aí, já tomando rumo aqui do final da nossa entrevista, eu queria perguntar para você assim, qual o contato que a gente pode acionar, se tem algum site, se tem algum Instagram, alguma forma de contato, né, ou as formas de contato que a gente tem para solicitar essa orientação, para realmente ter essa comunicação direta com vocês. No site da SEMA, né, só botar no Google SEMA Belém. Com 2 M's, né? SEMA com 2 M's, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ok. No próprio site da SEMA tem os contatos para solicitação de poda, de retirada de árvore. Você pode fazer uma solicitação também de manutenção de paisagismo, então tem lá, a gente tem por WhatsApp, e-mail, e você pode também se dirigir até a sede da SEMA, que fica na Quintino, entre Conselheiro e Mundurucus, e protocolar seu processo diretamente na recepção da SEMA. Lá você faz a sua solicitação. A gente sempre, eu como setor operacional, a gente sempre recomenda que a população, junto com o processo, anexe fotos do caso.
do vegetal a ser podado, da árvore a ser retirada, uma foto um pouco mais de longe para a gente ver como está em volta, para ver se passa fio elétrico, para saber se vai ter, se a gente necessita de apoio da Equatorial. Então, isso facilita e agiliza o nosso trabalho para que a gente não dependa de visitas, né? A gente sempre faz visita, obviamente, mas já dá uma prévia do que é e a gente já vê a espécie, de fato, se precisa sair ou não. Então, isso facilita muito. Então, no site da SEMA, via WhatsApp, lá tem um e-mail também, e na sede da Secretaria na Quintino, no protocolo na recepção. Ok, Caian Rossi, diretor de Departamento de Áreas Verdes Públicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, muito obrigado pelos esclarecimentos, sucesso nesse trabalho. E o que realmente eu acho que a gente leva dessa nossa conversa é a necessidade da gente realmente reelaborar, né, o papel de cada um desses indivíduos na nossa vida, né, e a nossa responsabilidade e corresponsabilidade dentro desse processo todo. Obrigado, fique com Deus, aí, um grande abraço e aí parabéns aí pelo trabalho, né, e sucesso, né, para tudo isso que a gente espera realmente de ter na nossa cidade essa qualidade de vida, né, e ter essas áreas verdes cada vez com maior quantidade. Muito obrigado. E você, muito obrigado também por nos acompanhar aqui no Diálogo Aberto. Nós vamos a um rápido break. Daqui a pouco a gente retorna com o segundo tema do nosso programa de hoje. Fique conosco.